pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Para quem acompanha aí os vídeos do canal, para quem acompanha a Trama Literária, sabe aí que a gente ficou um tempo sem publicar vídeo por uma série de razões. Ficamos acho que uns 2, 3 meses sem postar vídeo, mas hoje a gente volta e a gente volta para falar de 100 anos de solidão. Quero saber o que vocês andam lendo, sugestões de livros. Eu fiquei também, além de ficar um bom tempo sem postar vídeo sobre literatura, também fiquei um bom tempo sem conseguir ler muito, sem ler muito, então quero saber aí o que vocês andam lendo e quais são as sugestões de leitura de vocês. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, compartilhar o conteúdo se você gostar. O Gabriel Garcia Marques é um colombiano, nascido em 1927. Isso é uma coisa que marca a vida do Gabriel Garcia Marques e que está presente aqui em 100 anos de solidão, é essa relação dele com a narrativa oral, com as histórias orais. Tudo isso faz parte da vida dele, da formação dele enquanto criança, da família dele. Esse ato de contar histórias, de partilhar histórias sempre foi muito presente. E isso a gente percebe muito bem aqui em 100 anos de solidão, porque a gente vai percebendo uma série de recorrências e uma série de referências diretas, indiretas, às vezes uma intertextualidade explícita, às vezes uma intertextualidade mais implícita. A gente vai percebendo que muito do que tem aqui em 100 anos de solidão tem muita relação com uma tradição oral, aí, com uma tradição de histórias que já fazem parte da nossa cultura, que já fazem parte da nossa construção. Outro aspecto também importante sobre o Gabriel Garcia Marques para a construção de 100 anos de solidão é que ele foi uma pessoa que acompanhou muito de perto o movimento guerrilheiro, aí, que inclusive ajudou a culminar na Revolução Cubana. Então o Gabriel Garcia Marques sempre foi muito participativo politicamente, e isso a gente também percebe aqui na obra, toda uma série de críticas, uma série de alegorias, uma série de metáforas e outras, de modo bastante explícito, uma série de críticas a toda uma história da opressão, a todo um movimento de opressão. A gente tem aí então alguns aspectos centrais da vida do Gabriel Garcia Marques e que justamente vai fazer com que ele ganhe o Nobel pela sua obra em 1982. Para quem estuda literatura, a gente costuma ouvir com certa frequência que a obra ela recria uma espécie de espaço ficcional que representa a própria América Latina. Então é como se aquele espaço representado ali, Macondo, a cidade de Macondo, fosse uma representação, uma alegoria da própria América Latina ou da história da América Latina. A gente vai ter a presença de elementos fantásticos, de elementos maravilhosos, de forma muito constante na obra. Então tem uma série de acontecimentos que fazem sentido dentro da narrativa, fazem sentido dentro da história, mas que talvez para quem não esteja tão habituado, provoque justamente um certo estranhamento, porque tem essa carga aí, tem esse espaço do maravilhoso, bastante recorrente, bastante significativo para a história toda. Sem focar em conceitos, sem querer entrar muito em conceitos de como que funciona isso para a literatura, para a teoria, realismo mágico, realismo maravilhoso, o que a gente pode perceber de 100 anos de solidão é que todos esses elementos sobrenaturais, todos esses elementos fantásticos, eles acontecem de modo natural dentro da narrativa. É como se ali fizesse sentido, é como se dentro daquele espaço aquilo tem sentido, aquilo tem razão de ser. Mas uma coisa que é fundamental para isso é a ideia da fé. Precisa se acreditar, precisa se ter fé nisso. Uma obra que a gente discutiu aqui há um tempo atrás e que a gente também percebe isso é Grande Sertão Veredas. Então tudo que aconteça de mais absurdo, de mais inacreditável dentro da narrativa faz sentido porque isso está naturalizado e está naturalizado por meio da fé. Em 100 anos de solidão tem uma crença central e que vai nortear muita coisa que acontece dentro da narrativa, que é o medo dos patriarcas de ter um filho que nasceu com rabo de porco. Isso porque para eles há uma crença muito importante de que caso primos se casem, caso irmãos se casem ou tenham relação, esse filho que vier a nascer, ele vai nascer com um rabo de porco. E isso tem relevância dentro da obra justamente porque a gente vai ter várias relações incestuosas acontecendo em 100 anos de solidão. Então, a cada relação incestuosa que acontece, esse medo ele é resgatado, e esse medo é atualizado. Será que agora o filho nasce com rabo de porco? Será que agora que nasce com aparência de animal? Então, todo mundo ali da família fica com esse medo, justamente porque isso tem relevância por meio da fé. Como eles acreditam muito nisso, em algum momento isso vai ter que acontecer. Em algum momento essa criança que nasce com rabo de porco,
corpo, ela vai ter que acontecer até para dar concretude para isso que é tão relevante para a família e para a família Buendia. O livro narra justamente a história da família Buendia e a gente vai acompanhar 7 gerações. Então acompanhamos aí o desenvolvimento dessa família por meio dessas 7 gerações. A gente começa aí com os patriarcas, com José Arcádio e Úrsula. Eles formam a família Buendia e formam, de certa forma, a cidade de Macondo. Tiveram um certo problema na cidade em que moravam, por meio de uma briga. Tivemos uma disputa aí na cidade em que José Arcádio e Úrsula moravam, e por conta dessa disputa, por meio desse conflito, que culminou com uma determinada morte, eles precisaram sair da cidade em que eles estavam e resolveram fundar uma cidade nova, que vai vir a ser a cidade de Macondo. Então a gente acompanha desde o início dessa cidade de Macondo, mas também do início da família Buendia, a gente vai acompanhando isso por 7 gerações e é como se a história fosse fazendo uma curva, assim, como se a história dessa família fosse fazendo uma curva. Começa de modo muito próspero, começa tudo dando muito certo e isso vai melhorando até um certo ponto, mas em determinado momento a gente vai acompanhar a derrocada da família Buendia, a gente vai acompanhar a destruição dessa família. E tudo isso aí articulado a uma série de outras histórias, a uma série de acontecimentos históricos para além da família. A gente vai acompanhar uma série de guerras acontecendo, uma série de conflitos. Então a gente vai acompanhar esse arco aí de como a família se forma, de como a cidade se forma, e a gente vai acompanhar desde a derrocada da própria Macondo, a gente vai acompanhar também a derrocada da família Buendia. Outras figuras que vão ter bastante relevância dentro de 100 Anos de Solidão é a figura dos ciganos, a figura de mágicos, a gente pode dizer assim. E essas figuras têm relevância justamente porque o José Arcádio ele se ilude muito facilmente. Então, quando ele vê uma nova invenção, quando os ciganos chegam de outros lugares do mundo, trazendo novidades para Macondo, o José Arcádio é um que sempre vai ficar muito iludido e muitas vezes ele vai se dedicar tanto a essas invenções que essa sua dedicação, esse seu empenho, ele vai ser responsável muitas vezes por muita coisa de errado que vai dar na família. Eu gosto muito da figura da Úrsula, porque ela é uma matriarca que dentro daquele espaço ela tem um lugar de submissão em relação ao marido, mas ela é uma matriarca muito forte, muito articulada, com muito pulso firme, que controla muito bem a família, que controla muito bem os impulsos do marido, as loucuras do marido, ela vai conseguindo controlar tudo isso de uma certa forma muito bem, ao passo que ela vai educando os filhos, contribuindo também para o crescimento da cidade, sendo uma matriarca com um papel e com uma função muito difícil, que é sustentar, que é ser a garantia aí da força e da permanência dessa família. Então a gente tem a figura de uma matriarca muito forte. A gente pode perceber que 100 Anos de Solidão tem 3 tempos. Então a gente tem um tempo mítico, depois a gente tem o tempo cíclico e por último a gente tem o tempo histórico. O tempo cíclico a gente vai perceber por meio da presença da repetição. Então as histórias elas vão acontecendo e em determinado momento essa história se repete, ainda que com novos elementos, mas a gente vai percebendo repetições aí. Então esse medo de alguém nascer com rabo de porco por conta do incesto, ele vai ser um medo que ele vai se repetindo, ele vai existindo constantemente na família por causa dessas diversas relações incestuosas. Um outro elemento que deixa a gente perceber esse tempo cíclico é os nomes, e isso inclusive dá trabalho para a leitura, porque a gente vai ter vários José Arcádios, a gente vai ter vários Aurelianos. Então a criança nasce, vai chamar Aureliano, a outra que nascer também, aí a outra José Arcádio. É difícil muitas vezes a gente conseguir fazer a classificação desses personagens e entender quando que cada um é dentro da narrativa, justamente porque são muitos Aurelianos, são muitos José Arcádios que vão se repetindo, mas tem uma razão aí, que é justamente mostrar que essa história ela vai se repetindo, ela vai se renovando, por mais que esses personagens eles vão sendo outros. Depois a gente pode trazer também o tempo histórico para pensar em relação a 100 Anos de Solidão, justamente porque, como a gente disse, 100 Anos de Solidão é entendido como uma espécie de alegoria da história da América Latina, e a gente consegue perceber isso na obra justamente porque a gente vai perceber alguns fatores que são muito semelhantes à história da América Latina. O principal, talvez, o mais perceptível, o mais evidente, talvez seja essa presença do estrangeiro em Macondo. Então, Macondo é uma cidade que está funcionando de uma certa forma, até determinado momento. Inclusive, o José Arcádio ele foi visto durante muito tempo como um líder muito justo.
mesmo em pequenos detalhes, assim. Então, quando a estrutura da cidade era observada, se notava que nenhuma casa pegava mais sol que a outra. Nenhuma casa ficava mais longe da praça que a outra. Todas as ruas elas eram muito pensadas e muito planejadas de forma para ser muito igual, de forma para ser muito justa. E quando chega aí uma determinada família estrangeira, uma companhia estrangeira, era uma família que explorava a produção da banana, essa família que chega de fora, essa família estrangeira, vai promover uma série de mudanças culturais, uma série de mudanças sociais. Então, de repente, as meninas da família Buendia estão falando inglês, estão querendo participar de festas, estão usando roupas que não estão acostumadas em Macondo, que nem combinam com Macondo, que é um país quente, mas como isso é trazido do estrangeiro, isso vai despertando o interesse, isso vai despertando a vontade dessa população. Então a gente vai perceber isso de modo muito similar na América Latina. A gente tem essa exploração desses grupos estrangeiros, dessas companhias estrangeiras que vão chegando, inclusive norteando aí aspectos econômicos, aspectos culturais, diversas guerras, assim como na América Latina, o Macondo vai trazendo esse reflexo aí de forma bastante significativa. E o tempo mítico tem a ver com essa série de crenças que essa família tem e que vão sendo resgatadas ao longo das 7 gerações e que, de certa forma, vão conduzindo essa família para aquele medo primordial, assim, que era essa necessidade de preservação. Então, em diversos momentos, é como se um mito, como se um determinado mito importante para a família fosse resgatado, fosse trazido e fosse atualizado, mesmo quando a família já parece muito forte, já parece muito... Mesmo quando a família já parece muito modernizada, mesmo quando a família já parece muito forte, muito estruturada, esses medos primordiais, eles vão sendo resgatados por meio desses mitos. Essa proximidade da história de Macondo com a história da América Latina pode ser percebida, inclusive, por meio da derrocada dessa família. Então, quando que essa família começa a ser destruída? Quando que essa família começa a entrar em decadência? Justamente quando a gente vê aí a presença do capital estrangeiro chegando. Então, até antes dessa presença desses grupos estrangeiros, a família Buendia tinha seus conflitos, a família Buendia tinha os seus problemas, mas esses problemas da cidade, esses problemas da família, eram resolvidos de uma determinada maneira. Quando a gente tem a presença do capital estrangeiro, da cultura estrangeira, ali em Macondo, assim como na América Latina, a gente vai perceber que isso dá um outro tom. A gente vai perceber que isso acontece de uma determinada... A gente vai perceber que isso acontece no outro tom, de uma maneira completamente diferente e tirando aí o poder, tirando a relevância desses grandes patriarcas e dessa geração de famílias tão importante, justamente porque o que vem de fora começa a ter um poder de controle, um poder bélico, um poder de atuação muito maior do que a família Buendia já teve. O tempo mítico ele vai ser tão forte, tão importante para 100 anos de solidão, inclusive porque a própria família Buendia é transformada numa espécie de mito. Então a gente tem uma guerra grande que sustenta aí boa parte da narrativa, que é a Guerra Civil, e nesse processo a família ela foi sendo massacrada e chega um determinado momento na história que o Aureliano Buendia, que os Buendias eles eram vistos como mitos, como lendas, como se nunca tivessem existido, como se só fizessem parte do imaginário, das histórias que as pessoas contam, das histórias que as crianças, que os adolescentes e que os adultos vão compartilhando, mas que não necessariamente essa família existiu. Então a gente percebe em Macondo 7 gerações que foram marcando o fortalecimento dessa cidade depois da sua derrocada e o fortalecimento dessa família e também a sua derrocada, e derrocada de tal forma que de repente é como se essa família grande, forte, relevante, nunca tivesse existido. Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre 100 anos de solidão. Se você já leu outros livros do Gabriel Garcia Marques, deixa aqui nos comentários qual que você indica e deixa indicações de livros por aqui também. Até mais!